Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje, Tires está aqui trazendo para vocês a atividade de matemática dessa semana, tá certo? Então, nós vamos continuar, né, a ver o assunto que já foi iniciado em sala, tá certo? Que é sobre as unidades e sobre as dezenas, tá bom? A gente viu que a palavra unidade se refere a um, né? Vem do número um. E dezena vem de 10, então quer dizer 10 unidades. Quando nós temos um conjuntinho de 10 unidades, nós temos uma dezena, certo? Ou seja, uma dezena são 10 unidades, tá certo? Então, no livro de vocês tem aqui os exemplos, certo? Na página 147. Se houver alguma dúvida sobre o assunto, certo? Vocês podem dar uma olhadinha para refrescar a memória de vocês, tá certo? Então, olha, é o que eu acabei de falar. Aqui tem falando, né, que 10 unidades é igual a uma dezena, certo? A classe das dezenas ocupa a segunda ordem dos números, né? E as unidades é a primeira ordem. Então, se nós temos o número 10, nós temos uma dezena e 0 unidades, certo? Então, vocês vão lá para a página 152 do nosso livro, certo? Olha, a página 152, onde tem uma cantiga de roda, certo? O nome da cantiga de roda é O Pobre e o Rico. Eu vou estar mandando para vocês a musiquinha, para vocês acompanharem, tá certo? Então, vocês vão fazer a leitura cantada desta cantiga de roda. E de acordo com a cantiga, vocês vão responderem a essas questõezinhas aqui. A questão 1 tem 4 letrinhas, A, B, C e D, certo? Então, a primeira questão, letra A, diz o seguinte: quantas vezes é repetida a palavra rico na cantiga? Então, vocês vão lá no textinho, vão circular ou sublinhar cada palavrinha rico para poder estar fazendo a contagem, né? Para saber quantas vezes aparece, né? Se repete a palavra rico, certo? A letra B é semelhante, né? Só que agora a palavra não é mais rico. A letra B diz assim: quantas vezes é repetida a palavra pobre? Então, você vai sublinhar ou circular no textinho uma palavra pobre que você encontrar e vai estar respondendo aqui. Lembrando de colocar, né, o número nessa tabelinha aqui, que a gente chama lá na salinha de casinha, tá certo? Cada um no seu lado correspondente. Onde tem D vai ser a classe das dezenas e onde tem U, a classe das unidades. E aí, a letra B ainda traz uma perguntinha no final. Esse valor que você achou, né, da palavrinha pobre, corresponde a quantas dezenas? Então, de acordo com o valor que você achou, você vai dizer se é uma, se é duas dezenas, se é três, certo? Então, você vai responder. A letra C está perguntando o seguinte: quantas vezes é repetida a palavra marré? Então, você vai fazer a mesma coisinha. Você vai circular ou sublinhar a palavra marré no texto. E aí, ao final, você vai fazer a contagem e responder, certo? Aqui na casinha, quantas vezes a palavra marré aparece. E aí, né, no finalzinho tem esse valor que você achou corresponde a quantas dezenas, certo? Então, você vai dizer, se for 10 dezenas, se é duas, se é três, certo? De acordo com a sua contagem que você fez. Após essa parte, você vai para a seguinte página, 153, tá certo? Lembrando que esse assuntinho aqui a gente já viu na sala, mas mesmo assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei aqui à disposição de vocês, certo? Para ajudar. Então, na página 153, né, tem 6 questões no caso. Aliás, 6 questões que vocês vão estar lendo e respondendo, certo? Se vocês acharem que essa parte aqui é mais difícil, pede a ajuda da mamãe ou do papai, certo? E tentem fazer.
Mesmo assim, se ainda continuar, persistirem as dúvidas, podem entrar em contato comigo, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui a leitura, certo? Vocês podem ir acompanhando aí, porque aí facilita, né, a atividade de vocês, para vocês fazerem. Número 1. Vamos completar o quadro desenhando bolinhas até formar 6 dezenas exatas. Então, quanto é 6 dezenas exatas? Lembrando que uma dezena tem 10 unidades, né? 6 dezenas tem quantas unidades? Então, vocês vão completar, certo? Desenhando as bolinhas até completar 6 dezenas exatas. A segunda questão pede o seguinte: observe o modelo e complete os itens a seguir. Então, aqui no nosso modelinho, né, tem falando 6 dezenas e 4 unidades. Então, é representado cada dezena, você vai desenhar uma bolinha para representar. Por exemplo, se for 10, você desenha apenas uma bolinha, porque já representa essa dezena, tá certo? E do lado das unidades, você também vai representar com bolinhas, tá certo? Então, tem um exemplo aqui, bem direitinho, certo? Para vocês fazerem, darem uma olhadinha e fazer as outras duas, letra B e A, tá certo? Então, a próxima é 6 dezenas e 8 unidades. E a outra é 6 dezenas e 1 unidade. Então, você vai fazer o desenho e colocar o valor correspondente aqui nesse quadrinho, nesse tracinho da frente. A terceira questão pede para você escrever o número que vem antes e o que vem depois dos números indicados. Então, essa atividade, né, essa questão é sobre o antecessor e o sucessor dos números, né? Quem vem antes desse número? Quem vem depois? Então, isso aqui vocês já sabem que eu sei, né? Então, são 10 letrinhas da letra A, B, C, D, E, F, G e H. Então, onde tem os números, tem 2 tracinhos, um na frente e um atrás, onde vocês vão colocar os números que vêm antes de um lado e o que vem depois, tá certo? Os números são, na letra A, 61, na letra B, 68, na letra C, 65, na letra D, 63, letra E, 62, letra F, 67, letra G, 66 e letra H, 64, certo? Então, vocês vão colocar quem vem antes e quem vem após esses números aqui. E aí, na questão 4, diz assim, observe o exemplo, né? Olha que cada questão tem um exemplo para vocês olharem, né? E fazerem seguindo o modelinho. Então, isso já facilita bastante a vida de vocês, tá certo? Então, observe o exemplo. 7 dezenas e 8 unidades é igual a 78 unidades, porque o 7, né, é a classe das dezenas e o 8 das unidades, então forma 78 unidades. Agora escreva os números que representam as quantidades indicadas. Então temos a letra A, a letra B e a letra C. Então na letra A tem 7 dezenas e 0 unidades, né? Que número vai formar? Que número representa 7 dezenas e 0 unidades? Então, vocês vão aí olhar, pensar e responder, tá certo? Letra B, 7 dezenas e 4 unidades. Que número representa 7 dezenas e 4 unidades? E a letra C, 7 dezenas e 2 unidades. Vocês também vão fazer a mesma coisa, vão dizer que número representa, certo? A quinta questão, né? Faça os itens conforme o modelo. Então, aqui também traz exemplozinhos, certo? Para vocês. Que vai ser justamente o inverso da questão 4, certo? Aqui vocês tiveram que observar, né? O que diz e dizer que número representa. Na questão 5 é o contrário. Já tem o número, certo? E vocês vão colocar o que eles significam, né? Por exemplo, na questão A, letra A, tem o número 75, né? O que esse número representa, né? Então, vocês vão colocar, né? Que são 7 dezenas e 5 unidades. Vão transformar de maneira contrária a questão 4.
Na questão 6, pede para vocês escreverem os números por extenso, certo? A gente já trabalhou isso em sala, certo? Então, são 5 alternativas, são 5 letrinhas para vocês fazerem. Da letra A até a letra E, tá certo? Então, vocês vão escrever por extenso. Tia, o que é por extenso? Por extenso, você vai escrever a palavrinha, certo? O nome correspondente ao número. Por exemplo, o número 2. Por extenso, você vai colocar a palavra dó, is, tá certo? Isso vocês já fizeram também, inclusive nas atividades que foram enviadas, né? Nesse período de isolamento social, né? Que eu estava passando para vocês. Foi atividade sobre esse conteúdo, né? Escrever por extenso, escrever o algarismo, né? Questões inversas, e vocês sabem fazer. Mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a tia Iris, que a tia Iris está aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, espero que vocês estejam aprendendo. Não fiquem com vergonha de perguntar, certo? De mandar a mamãe ligar para a tia. Pode ligar quando precisar, que a tia vai estar aqui esperando vocês, tá certo? E lembrando também que vocês devem estar me mandando o registro. Atividade no livro, tira a foto para a tia, certo? Atividade na folhinha, deixa lá na secretaria da escola a cada segunda-feira que se passar, tá bom? Um beijo no coração, tia está morrendo de saudade de vocês, tá certo? Tchau!